Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam se adequando a essa nova realidade. Momentos de crise, eles naturalmente exigem adaptação da nossa parte. E lembrem-se que os mais aptos são aqueles que sobrevivem. Brincadeiras à parte, pelo amor de Deus, é necessário que vocês entendam que o esforço é coletivo. Tenho certeza que vocês todos estão com muitas saudades das aulas presenciais, não é mesmo? Acredito eu que vocês nunca imaginaram que ficariam com tantas saudades das aulas presenciais assim, tal como vocês estão agora. Mas, repito, vamos entender o nosso papel enquanto homem político, enquanto homem social, e entender também que cabe a nós realizar esse esforço coletivo, correto? Afinal de contas, meus queridos e minhas queridas, podemos não estar nos grupos, né, mais arriscados, mas com certeza existem pessoas próximas de nós, muito queridas por nós, né, que estão nesses grupos. Então, fundamentalmente, cabe a cada um de vocês se organizar. Para quê? Para que essa doença não se disperse ainda mais, tá bom? É um momento, claro, em que vocês estão em casa e também por conta disso a rotina, ela naturalmente fica menos organizada, né? Ela fica um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, um pouquinho mais fluida, mas é necessário que vocês naturalmente coloquem aí horários para o lazer e horários para o estudo, sobretudo para aqueles que estão vivendo aí a ansiedade do vestibular. Entendam que o melhor caminho agora é respirar fundo, primeiramente, tá? Cuidar um do outro e cuidar de vocês mesmos e, claro, organizar uma rotina para que vocês se mantenham produtivos, tá bom? Eu pretendo fazer 2 blocos hoje, 2 vídeos curtos, boletins de atualidades, tá bom? Para que vocês, em meio a essa loucura toda, consigam ter uma informação de qualidade e também entendam que a informação está à disposição de todos nós. Basta que vocês saibam filtrar. Afinal de contas, estamos vivendo também um momento de muita desinformação. Então, aqui estão alguns pontos que devem ser ressaltados. Vou organizar os nossos boletins da seguinte forma: primeiramente, eu trago para vocês notícias internacionais e, posteriormente, vou trazer um outro boletim, dessa vez com notícias nacionais. Tá bom? Não se esqueçam de se hidratar bastante para que vocês se mantenham saudáveis acima de tudo. Tá bom? Belezura? Queridos e queridas, eu começo destacando para vocês, né, o número de mortos na Espanha. No momento, tá, a Europa vive uma transição. A Itália vem deixando de ser a principal preocupação e a Espanha está assumindo esse protagonismo, né? Um protagonismo que ela com certeza não gostaria de assumir. Então, se vocês me permitem, queridos e queridas, no dia 23/3, ontem, a Espanha atingiu o seu recorde, 514 óbitos, tá bom? E a cidade que gera maior preocupação é a cidade de Madrid, tá certo? A capital do país, portanto, né? Inclusive, ontem mesmo o governo espanhol anunciou que interromperá a coleta de corpos a partir de hoje, terça-feira. Percebam que existe, inclusive, aquilo que nós já havíamos notado na Itália, né? Essa necessidade de nós isolarmos as pessoas que já vieram a falecer e nem sequer coletar o corpo. Para quê? Para que a transmissão do vírus seja interrompida, tá bom? Falando de uma outra cidade espanhola, a cidade de Barcelona, soldados foram direcionados para lá, para quê? Para construir um abrigo temporário para os moradores de rua, certo? Percebam que existe também essa preocupação em garantir, portanto, que as pessoas que não têm boas condições, né, que não têm espaço de refúgio, que elas sejam também bem cuidadas. É claro que esses grupos
são os grupos que mais vão sofrer, queridos e queridas, porque eles estão à mercê da dispersão do vírus, né? Nós estamos em casa, inclusive a grande campanha é essa, né? Fique em casa, e talvez vocês já tenham parado para pensar nisso. E quem não tem casa? Pois é, por isso que naturalmente esse abrigo vai ser construído na cidade de Barcelona. Perfeito? Acontece, queridos, que a Espanha vem sofrendo um outro problema. De ontem para hoje, a divulgação envolve que dos 100% contaminados com coronavírus, 12% representam profissionais de saúde, o que é muito complicado, afinal de contas, essas pessoas elas estão nas trincheiras, né? Elas que estão efetivamente lutando para que a doença não cause maiores impactos. Queridos e queridas, no total, 3.910 trabalhadores, que é muito complicado. E para fechar esse bloco espanhol, queridos e queridas, a ministra da Economia, a Nádia Calvino, já anunciou que o país vai enfrentar grandes problemas do ponto de vista econômico, tá? Tal como nós estamos vendo aqui no Brasil, mas isso fica para uma próxima discussão que será divulgada ainda hoje para vocês, tá bom? Ah, Vitor, ela pensou em alguma solução, alguma ação emergencial? Por enquanto ainda não, mas muito em breve pacotes de ajuda, medidas provisórias devem ser aprovadas também, certo? Queridos, se nós estamos vivendo uma situação de extrema calamidade na Espanha, na Itália, parece que as coisas estão caminhando para a queda. Vocês devem ter acompanhado, tenho certeza que existe aquela curva, correto? Uma normal gaussiana, né? E provavelmente nós atingiríamos um pico, nós, humanidade, isso cada lugar em seu tempo diferente, né? Atingiria um pico para depois nós começarmos a queda. E a Itália, aparentemente, ela está entrando no momento da queda. Acompanhem esses números para mim, comigo, né? Por gentileza. Pessoal, veja bem, no sábado a Itália teve 793 mortos, correto? No domingo foram 651 e na segunda, ontem, 601 mortos, tá? Vitor, os números ainda são assustadores, sem dúvida alguma, mas é perceptível que existe a queda. E vamos torcer para que essa queda continue se mantendo, o que demonstra, portanto, que a doença está chegando no seu limite, tá? Ah, vamos poder sair de casa, os italianos? Não, não. A quarentena ela deve durar um período maior justamente para que o vírus não possa sofrer mutações, né, que a gente evite essa dispersão, mas é um índice animador, tá bom? Vale destacar para vocês, queridos, por que a Itália sofreu tanto assim. Isso envolve uma série de aspectos culturais e aspectos políticos e sociais. Meus lindos e minhas lindas, veja bem, a saúde pública italiana é muito precária, certo? As autoridades não deram a atenção necessária para quando o vírus começou, para quando a epidemia começou. Não houve, portanto, uma organização anterior à grande dispersão, entendem? Vou além, um alto número de fumantes, certo? E toda a negligência das autoridades acabou resultando na realização de eventos de grande porte, como, por exemplo, um jogo da Champions League, né, entre Atalanta e Valência, que basicamente levou 40 mil pessoas para a região da Lombardia, que é a região que mais sofre, certo? Outra coisa, queridos, italianos, quando se divorciam, principalmente os homens, voltam a morar com os pais. Então, nesse aspecto cultural, nós temos pessoas de diferentes faixas etárias convivendo, né, dentro de casa, algo que se parece muito com o Brasil. Então, todos esses fatores somados, vamos lá, negligência das autoridades políticas, o que mais, queridos? Aspectos culturais, como a convivência de gerações e o hábito do fumo, a realização de grandes eventos esportivos, o sistema precário de saúde, todos esses fatores somados resultaram nessa
nesse surto, né, nessa grande dispersão, tá bom? Entretanto, vamos ficar com a notícia animadora, que é a ideia de que nos últimos dias o número de mortos caiu. Beleza? Meus lindos e minhas lindas, já nos Estados Unidos da América, na última segunda, ontem, né, dia 23/3, o número de mortos ultrapassou 100 pessoas pela primeira vez, correto? O que significa, portanto, que eles podem estar vivendo, sim, o início da subida, tá bom? Nossa, Vitor, mas eu praticamente não escuto falar dos Estados Unidos, nós estamos muito focados na Europa. Pois é, queridos, isso se deve, e essa matéria está na revista Época. Depois, quem quiser os links, tá? Das matérias que eu consultei, eu divulgo para vocês também, tá bom? Tal como eu sempre faço nas nossas aulas de atualidades, né? Veja bem, queridos, essa matéria está na revista Época, tá bom? A extrema-direita norte-americana, que tem como principal representante a Fox News, né? Eles estabeleceram uma política de combate à Covid-19, tal como se ela fosse menor do que realmente é, tá? Eles minimizaram a importância do vírus. O Vitor, mas aqui no Brasil também teve isso, né? O Drauzio Varela, há 3, 4 semanas, falou que não era nada disso. Eu mesmo falei nas minhas aulas de atualidades, a primeira aula de atualidades que nós tivemos esse ano, né? Que não era nada disso. Queridos, as coisas mudaram e elas mudaram muito. Então, o grande problema está em qual ponto? Em nós mantermos o discurso de que não é nada, né? Na medida em que a gente percebe o quanto essa doença é grave, tá bom? Claro, a mortalidade ainda é pequena. O grande problema é a dispersão, tá bom? Percebam, queridos, notícias veiculadas pela Fox News. Uma simples gripe, uma arma biológica desenvolvida pelos chineses, uma ferramenta democrata para atacar o governo republicano de Donald Trump, impeachment 2.0, como se a Covid fosse uma invenção para derrubar o presidente, certo? Mas, contudo, entretanto, todavia, existe um problema sério. A maioria dos espectadores da Fox News são pessoas acima dos 60, 70 anos, o que significa que eles representam um grupo de risco, tá? E também por isso houve uma urgência em alterar a narrativa, porque na medida em que você controla a narrativa, você incentiva as pessoas a manterem suas vidas normais ou ficarem reclusas em casa, correto? Naturalmente houve essa necessidade de inverter a narrativa. Meus lindos e minhas lindas, entretanto, tá? Eles ainda continuam se referindo à doença como vírus chinês, tá bom? Numa perspectiva de colocar, né, os chineses como os verdadeiros culpados. E aí a gente lembra que existe toda uma crise comercial entre Estados Unidos e China, uma crise que já era anterior à Covid-19, tá bom? Vamos fechar o nosso boletim internacional. Notícia fresquinha, queridos. Notícia de agora de manhã. Eu estou gravando esse vídeo ao 12h20, tá? Então, notícia de agora de manhã, terça-feira, 24/3. Meus amores, os Jogos Olímpicos foram adiados, tá? Para 2021, certo? O premier japonês, que é o Shinzo Abe, solicitou ao COI, Comitê Olímpico Internacional, e o COI acatou o pedido. Existia um entrave em relação aos contratos de patrocínio, tá? Mas esses contratos de patrocínio, meus amores, eles naturalmente não resistiram, a força deles não foi suficiente para garantir que os Jogos Olímpicos acontecessem. Mesmo porque, claro, milhares e milhares de espectadores estariam sendo colocados em risco e, vou além, existia uma pressão muito grande dos atletas. Por quê? Porque as seletivas olímpicas foram interrompidas, naturalmente, e também o próprio treino daqueles que já estavam classificados, certo? Por conta de todos esses fatores, os Jogos Olímpicos foram adiados. Fica aqui uma curiosidade, galerinha, é a primeira vez que os Jogos Olímpicos estarão sendo adiados. Ô Vitor, mas e as guerras mundiais? Pois é, naquelas ocasiões os Jogos Olímpicos foram cancelados, tá bom? 1916 por conta da Primeira Guerra, 1940 e 1944 por conta da Segunda, tá bom? Ainda hoje eu volto com um boletim nacional, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.
Muito obrigado, meus queridos. Cuidem-se, cuidem uns dos outros também, tá bom? Mas mantendo a distância, tá? Beijo.